Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada aqui em estequiometria, né? Um negócio que muitas vezes assusta o pessoal aí e que se você pegar o espírito da coisa, estequiometria, é bem fácil, tá? Assim, bem tranquilo. Primeira coisa aqui, que isso é coisa minha, tá? É o modo que eu achei de trabalhar bem com isso para não ter confusão, que é na estequiometria a gente sempre vai usar as quantidades em mol, ok? Porque na química a gente tem basicamente aí quatro modos de medir uma quantidade de alguma coisa. Então você pode falar que você tem mol, ou você pode dizer quanto de massa você tem, é um outro modo de falar. Ou você pode dizer qual é o volume de alguma coisa que você tem. Ou o mais drástico aqui é você falar qual que é a quantidade de moléculas que você tem. Normalmente esse número aqui vai ser imensamente gigantesco, tá? Vai ser da ordem lá da constante de Avogadro, né? 6 vezes 10 a 23, alguns zilhões aí. Isso daqui, quando o exercício quer fazer graça, ele pergunta isso daqui, tá? Mas o comum na nossa vida é massa, ou mol, ou volume. E aqui está o seguinte, tá? Eu achei na minha vida mais fácil sempre trabalhar em mol. A gente nunca vai trabalhar em massa, nem em volume, e principalmente não vai trabalhar em quantidade de moléculas, né? Então, se ele der uma quantidade aqui em massa, você converte para mol. Se der para volume, você converte para mol. Se der em volume, se ele der a quantidade de moléculas, você converte para mol. Tá? Mais para frente a gente vai ver como que ocorre essa conversão. Tá? Mas então vamos combinar isso. Ó. A gente sempre vai trabalhar em mol aqui. Tudo bem? Vê um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, faz de conta que eu misturo 2 mol do componente A mais 3 mol do componente B. E isso resulta em 5 mol... 5 não, vai. Vou colocar 1 mol do componente C. Ok? Então, o que essa equação química está falando para nós? Ó? Seguinte, esses números é uma receita de bolo. Quer dizer que assim, a cada 2 mol de A, se eu misturar com 3 de B, eu tenho 1 de C. Faz de conta que num problema ele fala aqui que eu tenho, sei lá, 5 mol de C. Então ele afirmou que de C eu tenho 5. Se olha a receita, ó, cada um de C requer 3 de B. Então, se eu tenho 5 mol de C, eu vou ter aqui 3 vezes mais essa quantidade, ou seja, eu vou ter 15 mol. E se eu tenho 5 mol de C, como é 1... Ih, peraí que está pagando coisa errada aqui. Ctrl Z aqui está meio malucão. Tá, então, se eu tenho... isso daqui é mol. Se eu tenho 1 mol de C requerendo 2 de A, se eu tenho 5 mol de C, 10 mol de A. Ok? Essa brincadeira de olhar para esses números e você ir adivinhando os outros só serve para mol. Tá? Por isso que a gente trabalha com mol. Por exemplo, se ele falasse que tem 10 gramas de C, eu não posso dizer que, como a estequiometria é 1 para 3, que eu tenho 30 gramas de B. Tá? Isso daqui está errado. Porque é assim, ó, vamos passar esse problema para uma coisa um pouco mais do dia a dia. Ó. Faz de conta que eu misturo um morango, bem tonto, né? Mas vocês vão ver. Mais uma melancia, dando, sei lá, um bolo de morango e melancia, tá? Seguinte, ó, se eu falar que eu tenho 2 melancias, isso é quantidade, tá? É número mesmo. Eu posso dizer que eu vou usar 2 morangos? Posso, né? Ó, uma melancia mais um morango dá um bolo. Se eu tiver 2 melancias, 2 morangos dá 2 bolos. Ok. Esse número é como se fosse mol, é uma quantidade mesmo, é um número palpável.
Mas se, por exemplo, eu falar que eu uso 1 kg de melancia, eu posso dizer que porque a estequiometria é 1:1, eu uso também 1 kg de morango? Né? Vamos desenhar um morango bem pequenininho, bem levinho. A melancia gigante. Né? Se eu uso um morango e uma melancia, não faz sentido falar que se eu tenho 1 kg de melancia, eu vou usar 1 kg de morango também, né? Porque o morango é bem levinho. Né? Então, aqui funciona com quantidade, que é o mol, seria o que representaria o nosso mol, mas não funciona para massa. Tá? Por isso que na estequiometria eu sempre trabalho com mol e não com massa. Tudo bem? Muito bem, agora vamos ver como é que a gente vai passar as coisas para mol, tá? Vou abrir uma nova página aqui. Então, nosso plano vai ser o seguinte, ó. Você tem esse vai ser o mundo da estequiometria. Seguinte, nesse mundo a gente vai usar só o mol. Então, se o problema te der uma massa, você primeiro vai transformar ela para mol. Se ele te der um volume, você vai transformar ele para mol. Se ele te der uma quantidade aqui de moléculas, vai transformar para mol antes de começar a fazer as contas. Tá? E, às vezes, no final, ele vai pedir uma quantidade em massa. Mas se a gente passou a massa para mol, no final você tem que transformar mol em massa de novo. Ou se ele pedir volume, tem que passar para volume de novo. Ou quantidade aqui. Tá? Mais para frente a gente vai ver como é que, com um exemplo, isso, vocês vão ver que fica mais claro na prática. Tá? Então vamos lá, como é que eu passo de massa? Lembra dos nossos modos de medir? Eu tenho massa, eu tenho mol, eu tenho volume e eu tenho quantidade de moléculas. Lembrando que a gente sempre quer passar para mol. Então, vamos ver como é que eu passo massa para mol. Para mol. Se eu usar essa fórmula, que o número de mols, N, é a massa que ele te der, dividido pela massa molar. Tá? Esse M barra aqui é massa molar do seu componente. Que é, então, usando essa fórmula, passa mol para massa, ou massa para mol, tanto faz, só jogar aqui. Se tiver em volume, e você quiser passar o volume para mol, ou vice-versa, né? Vou pôr a setinha nos dois sentidos, o seu número de mols é o volume que ele te der, dividido pelo volume molar, V barra aqui de baixo, tá? Lembrando que esse volume molar aqui vale 22,4 se você estiver na CNTP. Tá? CNTP é 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Então, se o problema falar que está na CNTP ou está nessas condições, você já pode adotar o volume molar como 22,4. Ok? E se ele te der ali quantidade de moléculas, quiser transformar para mol, ou vice-versa, o número de mols N vai ser a quantidade de moléculas, eu vou chamar isso daqui de X, tá? Quantidade de moléculas dividido pela constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Ok? Vamos ver um exemplinho aqui, ó, rapidinho, só para a gente ver como é que isso funciona. Faz de conta que ele dá uma massa de 32 gramas de oxigênio. E eu quero converter essa massa para mol. Como é que eu faço? Uso essa fórmula. Número de mols é a massa que você quer converter, o M, dividido pela massa molar do oxigênio. Se você olhar na tabela periódica, um oxigênio pesa 16, como aqui são 2, 32. Então fica 32 dividido por 32, tá? Dá 1 mol. Olha lá, passamos de massa para mol. 32 gramas de oxigênio é a mesma coisa do que 1 mol de oxigênio. Tudo bem? Vê um outro exemplo aqui. Faz de conta que ele te dá um volume
de 44,8 de N2, nitrogênio. Como é que eu passo de volume para mol? Usa essa fórmula aqui, ó. Então, o número de mols, N, é o volume que ele te der, que é 44,8, dividido pelo volume molar. Faz de conta que eu estou na CNTP aqui, ok, pessoal? Então, vou usar 22,4. Se não tiver na CNTP, usualmente ele te dá quanto que vale o novo volume molar, sem ser na CNTP, tá? Faz a divisão aqui, ó, 44,8 sobre 22,4 dá 2 mol. Ok? Na verdade, quando o problema envolver só volume, você não precisa fazer isso de passar para mol que a gente está fazendo. Tá? Porque assim, ó, aqui, nessa estequiometria, está meio que implícito que 3 mol disso, não, vou colocar aqui, ó, 3 mol disso dá lá, né, o triplo de B, dá 9 mol de B, por exemplo. Mas também a estequiometria funciona para volume, ou seja, se ele, por exemplo, der 2 litros de C, estequiometria é 1 para 3, eu vou ter o triplo aqui, eu vou ter 6 litros de B também. Então, tanto mol quanto volume funcionam, mas eu prefiro sempre usar mol. Ok? Eu acho mais seguro padronizar aí, deixar bonitinho. Tudo bem? Então, essa é a teoria aí. Vamos lá fazer uns exercícios para a gente ver na prática como esse negócio funciona, tá? A gente vai usar bastante essas fórmulas, ó. Tá? Guarda elas, anota elas no cantinho que a gente vai precisar bastante delas. Beleza, então vamos fazer aqui o nosso primeiro exercício. Exercício da PUC do Rio de Janeiro. Dá uma lidinha aí, dá um pause no vídeo, se habitua aí com o que ele está falando, ok? Beleza, então ele dá essa reação química, tá? Vou copiar de volta aqui, ó. Então, O3 mais... Eu vou esquecer tá, os estados físicos aqui, que pra gente não vai ser importante, só para ficar mais limpo. Mais o C2H4, etileno, dá 2 formaldeídos, mais o O, só O, né? Aqui ele diz assim, ó, no ambiente com excesso de O3, tá? Isso pra gente vai ser importante só por fato de saber que o O3 tem quantidade disponível suficiente, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Porque mais pra frente nessa matéria, a gente não vai ver isso hoje, mas tem uma história de reagente que está em excesso, outro que é limitante. Aí às vezes falta reagente, tá? Aqui ele deu essa informação do excesso de O3, só para a gente ficar tranquilo que não vai ter falta de O3. Ok? Então, ele está perguntando quantos mol de etileno, ou seja, desse sujeito aqui. Então, por aqui, ó, ele quer quantos mol desse negócio são necessários para formar 10 mol de formaldeído. Esse negócio aqui, ó. Ou seja, o cara quer formar 10 mol disso. Né? Vê que aqui a unidade já está em mol. Lembra lá? A gente combinou que ia usar só em mol. E no caso já está em mol, então não vou fazer conversão nenhuma. Tá? Vou meramente usar a informação que ele deu do jeito que ele deu. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então como é que fica? Ó, sabendo que essa quantidade já está em mol, não está nem em massa, nem em volume, nem em quantidade de átomos, eu vejo a estequiometria. Ó. A estequiometria dessa reação é que 2 mol de formaldeído requerem, aqui é como se tivesse um escondido, tá? Quando não tem nada, requer 1 mol de acetileno. Se nesse experimento eu tenho 10 mol de formaldeído, eu tenho metade aqui, né? A estequiometria é 2 para 1, então tenho 5 mol de acetileno. Bem? Então a receita do bolo é que cada um desse forma 2 desse. Ou seja, 5 desse forma o dobro, 10 desse. Então, alternativa B aqui. Tudo bem? Esse, bem fácil, né? Só para aquecer aí. Vamos lá para o mais difícil. Beleza, então vamos para o outro. Um pouquinho mais difícil.
mas fazível também, né? Então, pega aí, dá uma lidinha, se habitua aí com o exercício e vamos lá. Deu a reação química, 2HCl, né, ácido clorídrico, ácido do estômago, dá 2 hidróxidos de cálcio. Isso daqui, cloreto de cálcio, mais 2 águas. Ok, então primeira coisa aqui... voltando à nossa caixinha lá que a gente tinha feito, tá? A gente sempre vai querer trabalhar em mol. Ele deu a informação para a gente de que ele vai usar 148 gramas de hidróxido de cálcio. Tá vendo que ele deu um valor que está em massa, né? Eu não posso, por exemplo, falar que eu tenho 148 gramas aqui do hidróxido e ele está pedindo aqui a massa de CaCl2. Né? E como a estequiometria é 1 para 1 aqui, um Ca e um aqui, eu não posso falar que estequiometria é 1 para 1, então se eu tenho 148 gramas disso, eu tenho 148 gramas disso. Tá? Isso está errado por aquela história, né? A massa não é igual. Uma molécula de hidróxido de cálcio não pesa o mesmo que de cloreto de cálcio. Provavelmente, né? Não sei, não fiz a conta. Mas provavelmente não pesa, então não posso fazer esse tipo de cálculo. Então o que a gente vai fazer antes? Pegar essa massa que ele deu, 148 gramas, tá? Desse cara aqui. Não é massa de qualquer um, é desse. E passar para mol primeiro. Né? Então vamos lá, a formuleta lá, ó. Essa daqui, né? De massa para mol, essa fórmula aí. Então, como é que fica? Número de mols, vou fazer aqui, é massa sobre massa molar. Então, número de mols é a massa, que é 148, dividido pela massa molar aqui do hidróxido de cálcio, que ele deu. Ele não deu a massa de hidróxido de cálcio, a gente vai fazer aqui no cantinho, tá? Ó. Então, hidróxido de cálcio. Seguinte, um cálcio pesa 40. Então, vou ter um cálcio aqui, 40. Mais, ó, tenho 2 oxigênios. Tá? Quando tem parênteses, quer dizer que eu tenho 2 desses 2 que estão dentro. Então, um oxigênio pesa 16. Então, 2 oxigênios, 32. Mais 2 hidrogênios. Hidrogênio pesa 1, 2 hidrogênios, 2. Soma aqui 74. Tá? Então, essa é a massa molar desse cara aqui, que é o que eu estou querendo converter. Né? Então, 74. Isso é um bom indicativo, tá, de que você está fazendo certo. Ó, quando acontece isso. Ó. 148 é o dobro de 74. Então, divide aqui e dá 2 mol. Né? Quando dá número redondo, isso é muito... deixa a gente muito mais seguro, né? Beleza, agora, ó, sim, estamos certos. Mol. Então, eu tenho 2 mol desse cara aqui, ó. Estamos em casa agora, né? Trabalhando com mol. Então, se olha a estequiometria. No caso, a estequiometria é 1 para 1. Então, se eu tenho 2 mol de CaOH, eu, com toda a convicção, posso dizer que eu tenho também 2 mol de cloreto de cálcio. Tá? 1 para 1. Se eu tenho 2 desse, eu tenho 2 desse também. Ok? O que ele pede aqui não é quantos mol de CaCl. Ó, ele pede aqui a massa de CaCl. Tá? A gente acabou de achar o mol. Ele quer a massa. Não tem problema, né? Se eu usar essa fórmula novamente, ó, ela passa tanto massa para mol, quanto mol para massa também. Então, a gente vai pegar essa quantidade de mols que a gente achou de cloreto de cálcio e passar ela para a massa, tá? Então, usar a mesma fórmula, N, Mzinho sobre Mzão. Ou seja, nesse caso eu sei que eu tenho 2 mol, então 2 mol é a massa que eu quero encontrar sobre a massa molar do cloreto de cálcio. Tem que fazer de novo ela aqui também, né? Vou apagar aqui. Agora vamos fazer para o cloreto de cálcio, Ca
Cl2. Olha lá, quanto pesa o cálcio? 40. Então, 40 mais 2 Cls. Cada Cl pesa 35,5. Então, dá 71. Né? 35,5 vezes 2. Então, dá 111, né? Então, 111 aqui, ó. Portanto, né, pega esse 111 que está dividindo M e passa para lá multiplicando. Então, M fica 2 vezes 111. 222 gramas. Olha lá, alternativa C, então. Ok? Beleza, então vamos para o próximo aqui. Para fixar bem, a gente vai mudar um pouco, né? Agora a gente vai trabalhar com volume, ok? Vamos lá, dar uma pausa, dar uma lidinha aqui no exercício. E vamos que vamos. Então, primeira coisa aqui, pessoal, é copiar a reação química, tá? Ela é a nossa guia mestre, ela que dá tudo que a gente quer saber. Então, colocar aqui NaCl mais H2O mais gás carbônico. Então, o que de informação que ele deu para a gente, né? Que quantidade ele deu? 1,87 gramas de bicarbonato de sódio. Esse cara. De novo, novamente, a gente não pode botar 1,87 aqui e se querer achar a quantidade dos outros, porque está em massa, está em gramas, tá? Então, primeira coisa, converter essa massa para mol. Mesma formulinha que a gente andou usando. Tá? Então, fica assim, ó, número de mols é a massa de bicarbonato, 1,87. Aqui ele apagou, tá? Ixi, espera aí que tá doido aqui. Tá, então, a fórmula aqui, Mzinho sobre massa molar. Então, a massa é 1,87. A massa molar aqui do bicarbonato, ele deu que vale 84 gramas por mol. Então, 84, essa conta é meio chatinha, né? Fazendo aqui dá 0,022, tá? 22 mol. Então, ó, estou em mol. Agora sim, vamos colocar essa quantidade aqui em mol. Percebeu o jeito, pessoal? Então, sempre o número que a gente põe aqui embaixo para fazer as contas tem que ser mol. Não pode ser massa, não pode ser volume, não pode ser quantidade de átomos. Tá? Tem que sempre ser em mol. Aí, ele deu essa quantidade e está pedindo o volume de gás carbônico. Então, ele quer uma informação a respeito desse cara. Da reação, a gente não tira volume ainda, tá? A gente vai tirar mol. Porque a estequiometria é 1 desse para 1 desse. Então, a estequiometria aqui é 1 para 1. Ou seja, se eu tenho 0,22 mol de bicarbonato, eu vou ter exatamente a mesma quantidade aqui também. Tá? Ah, ainda a gente não fez? Por exemplo, se aqui fosse 2 em vez de 1, então a estequiometria seria 1 para 2, né? Então aqui seria o dobro disso, tá? Daria 0,044. Até agora a gente só fez exercício de 1 para 1. Cuidado que nem sempre é 1 para 1, tá? Às vezes é 1 para 2, 1 para 3, 3 para 2, sei lá, depende da reação química aí. Aqui vamos fazer 1 mesmo, que é o que a reação tem mesmo. Então a gente descobriu que a gente tem isso de mol de CO2. Tá? Ele quer o volume. Não tem problema, né? Para passar de mol para volume, voltar lá. Ó, volume para mol, ou vice-versa. Número de mols é igual volume sobre volume molar. Então vamos lá, passar. Então, número de mols é volume sobre volume molar. Ou seja, 0,022, que é o que eu quero converter, é igual ao volume que eu quero achar. E o volume molar, ele deu para nós aqui, ó, 22,4. Né? Estamos na CNTP. Então, passa esse cara que está dividindo ali, multiplicando. O volume é 0,022 vezes 22,4 dá
0,493. Aqui, como usamos volume molar em litros, sai em litros também. Tá? No caso, as respostas estão em ml, ó, mililitro. Então, de litro para mililitro, do grande para o pequeno, você divide por, multiplica por 1000. Se fosse ao contrário, né, do pequeno para o grande, você divide. Tá? Sempre um grande, quando vira pequeno, ele multiplica, ele vira mais, porque o grande cortou em vários pequenininhos, por isso que é vezes. Tá? Então, multiplicar esse volume por 1000 é mover essa virgulita aqui 3 casas. Então, 1, 2, 3. Dá 493, então, ml. Ok? Alternativa D. E força aí, pessoal. Qualquer coisa dá uma pausa, vai tomar um lanchinho, dorme um pouquinho. E vamos lá para o último agora, hein? Então, exercício 4. Vamos lá, dá uma lidinha, se habitua, se familiariza com o problema e vamos começar. Então, primeira coisa, como sempre, né, copiar a reação química. Então, 2 azotetos de sódio resulta em 2 sódios metálicos mais 3 nitrogênios. Então, depois que você escreve a equação, você tem que pôr aqui alguma quantidade que o problema tiver dado. No caso, a quantidade não é essa, tá, pessoal? Cuidado que isso é volume molar lá, é o V barra. Tá? A quantidade que ele deu para a gente foram esses 10 litros. Né? Mas, como de costume, não vamos usar litros, isso é volume. Lembra, a gente sempre quer trabalhar com mol. Então, vamos passar esse negócio aqui para mol antes, tá? Usar a fórmula aqui. Então, de volume para mol, N é V sobre V barra. Então, vamos lá. Então, número de mols é volume sobre volume molar. Que, na verdade, pessoal, lembra lá, a gente falou que trabalhar com litros também dá certo. Trabalhar com litros ou com mol dá certo, tá? A gente vai resolver esse problema fazendo do jeito clássico aqui, passando para mol primeiro. Mas depois eu vou resolver ele também rapidinho, usando volume direto, vocês vão ver que dá a mesma resposta. Tá? Então, meu N aqui é o volume, 10 litros, dividido pelo volume molar, 22,7. Então, isso dá 0,44 mol. Então, essa quantidade em mol, eu vou falar que é esse 10 litros é de nitrogênio, né? Então, tem 0,44 mol de nitrogênio. Ok? E o que ele está pedindo é a massa de azoteto necessário. Então, ele quer isso. Ó. Olha para a estequiometria, né? A estequiometria aqui é 3 para 2. Tá? Então, se eu tenho 0,44 mol disso, aqui como o número é meio chato, ó, 3 para 2, né, não é o dobro, não é metade, a gente faz uma regrinha de 3, tá? Então, 2 azoteto de sódio geram 3N2, isso você tira da reação. Então, 0,44, que é o que eu estou querendo achar, dá x. Né? Faz lá esse vezes esse vezes esse. Então, 3x é 0,44 vezes 2. 3x resolve aqui, dá 0,88. Então, aí passar esse 3 dividindo aqui, ok? Que está multiplicando x. Ora, pois, x é 0,88 sobre 3. Deixa eu ver quanto dá aqui. 0,29. Bem no cantinho, 0,29. 0,29, ok? Tá meio feinho aqui. Então, 0,29 mol desse cara aqui. Tá? Ele não quer mol, ele quer massa. Vamos usar, né? A famosa fórmula de transformar mol para massa. Então, 0,29 mol, 0,29 é igual a massa que eu quero descobrir. E a massa molar do azoteto,
Ele não deu, né? Aqui. Não deu. Vamos lá fazer aqui no cantinho. Vou apagar aqui. Então dá uma olhadinha lá na tabela periódica. Massa molar do sódio é 23. 23 e a massa molar do nitrogênio é 14. Como minha molécula é NaN3, isso você tira da tabela periódica, tá? Vai lá, ele vai ter esses numerinhos embaixo do átomo, é a massa molar. Então ele tem um sódio, 23, mais 3 nitrogênios, então 14 vezes 3. 14 vezes 3, 42. Então 23 mais 42 dá 65. Então, voltando aqui, né? Massa molar desse cara que eu estou querendo converter, 65. Passo 65 multiplicando ali. Então, a massa, tá? 65 vezes 0,29 vai dar 18,85 gramas. Ok? Ele deu uma arredondada aqui. Então, 19 gramas aqui de azoteto. Tá? Vamos agora, pessoal, resolver rapidinho esse problema fazendo aquele jeito, tá? Direto em volume. Vocês vão ver que vai dar a mesma resposta e muito menos conta, tá? Aqui a gente pegou, foi até a esquina, foi até lá e voltou para o mesmo lugar. A gente deu uma volta aqui, tá? Mas foi para aplicar aí o nosso método que a gente está usando sempre. Mas vamos fazer de jeito rápido agora. Beleza. Então, como é que é? Ó? Ele deu que eu tenho 10 litros de nitrogênio. Então já vou pegar esses 10 litros e jogar aqui. Ó. Tá? Porque volume também funciona essa relação estequiométrica de 3 para 2, 2 para 2. Tá? É um comportamento dos gases. Gases funciona mol, ou seja, 2 mol desse gera 2 mol desse. E funciona para volume. 2 litros desse, não que esse não é gás, né? 2 litros desse. Não faz muito sentido trabalhar com volume para coisa sólida, tá? Aliás, pessoal, desculpa, falei besteira. Ó. Esse cara é sólido. Esse cara é sólido. O único que é gasoso aqui é esse sujeito aqui. Tá? Como não faz sentido na química trabalhar muito com volume de sólidos, na verdade isso que eu falei que dá para fazer via litros, aqui via volume, não dá porque isso não é um gás, tá? Mas só para ver como é que ficaria, faz de conta que isso é um gás, tá? Então isso é um gás. Se isso fosse um gás, se eu tiver 10 litros disso, eu posso seguir a estequiometria de 3 para 2. Então fica a regra de 3, né? 2 desse gera 3 desse. Então 10 litros disso gera x litros disso. Então 3x é igual a 2 vezes 10. 3x igual a 20, x igual a 20 sobre 3. Que dá 6,66 litros. Tá, então, se isso fosse um gás, eu teria 6,66 litros. Eu vou pegar mais um exercício aqui, pessoal, tá? Só para a gente usar esse negócio de volume certinho, para vocês verem que funciona, tá? Eu vou procurar um aqui. Legal, então vou fazer um rapidinho, tá? Usando lá só volume, sem passar as coisas para mol, como a gente tem feito. Então, esse exercício aqui, ó, bem legal. Dá uma lidinha. Então, primeira coisa, né? Como sempre, copia a reação química. N2 mais 3H2, dando 2NH3. Ok, então o que ele quer? Ele quer a quantidade de NH3 são obtidos a partir de 3 litros de N2. Então aqui eu vou pôr 3 litros já, ó. Não vou fazer aquela história de passar para mol. Tá? E olhar para a estequiometria. Então, 1N2 dão 2NH3.
Portanto, 3 litros de N2 dá o dobro, né? Dá 6 litros de NH3. Então, a resposta desse exercício é que com 3 litros de N2 eu obtenho 6 litros de NH3. Tá? Vamos fazer aqui esse caso do jeito que a gente andou fazendo, transformando para mol. Então, como é que ficaria aqui? Nem vou apagar. Primeira coisa que a gente faria do jeito clássico é transformar esse volume para mols, né? Então, número de mols, volume sobre volume molar. Ou seja, número de mols são esses 3 litros de N2, tá? Não pode confundir. Dividido pelo volume molar, está na CNTP 22,4. Então, faz a conta aí, dá 0,13 mol. Que então, eu colocaria aqui 0,13 mol. Né? A gente sempre quer em mol. Estequiometria 1:2. Se eu tenho 0,13 mol de N2, eu vou ter o dobro, 0,26 de NH3. E aí, para descobrir o volume, só usar essa mesma fórmula agora para converter mol para volume, né? Fazer a operação inversa. Então, 0,26 mol é o volume que eu quero achar sobre o volume molar, CNTP 22,4. Passa aqui multiplicando, vê. Então, 22,4 vezes 0,26 dá 5,8. Tá? Aqui eu dei umas arredondadas nesses valores, por isso que deu um pouquinho diferente, não deu lá os 6 litros, tá, pessoal? Mas se não arredondasse, ia dar 6 litros certinho aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida lá, acesse nosso site www.easyvest.com.br. Envie sua dúvida, comentários, tá? É importante que vocês tentem refazer esses exercícios e alguns outros, se vocês tiverem, para se acostumar com o pensamento, tá? Então, só recordando, né? Sempre você vai passar massa, ou volume, ou quantidade de moléculas. Esse a gente não fez hoje, tá, pessoal? Se vocês quiserem, manda lá uma mensagem que eu resolvo uns problemas usando isso. Sempre você passa isso para mol, joga na sua reação química, né? A mais 2B dando 3C. Joga aqui a quantidade, por exemplo, de A. Vê aqui, 1:3, por exemplo. Então, se aqui em A eu tivesse, sei lá, 5, aqui eu tenho 3 vezes mais, tenho 15 mol, né? E passa o mol que você achar aqui para um dos 3 que ele estiver pedindo. Em geral, ele vai estar pedindo a massa, ou volume, ou quantidade de moléculas. Ok? Vocês viram que a gente resolveu todos os exercícios usando só essa mesma receitinha. Lembrando que quando for em volume, para gases, tá? Tem que ser gás, pode fazer em volume direto. Ok, pessoal? Então é isso, até a próxima.